Olá, sou a professora Ana Gonçalves, professora do curso de Estética de vocês, também sou fisioterapeuta, formada pela Universidade de Marília e agora finalizo meu mestrado. E hoje a gente está iniciando nossa jornada de estética aqui com vocês, em todo o Brasil. Estamos aqui hoje com um convidado muito especial, além de ser um amigo muito querido. Não só uma amizade traria ele aqui hoje, e sim toda a competência e toda a bagagem, experiência que ele tem. Principalmente em falar verdades, que ele não poupa verdades, e não só isso, em trazer um pouquinho mais de conhecimento e mostrar que a estética está cada vez mais integrada à saúde. Antigamente pensava-se em estética apenas como uma massagem, perder peso. É muito mais que isso. Mas antes de eu começar a falar um pouquinho do que a gente quer se integrar, eu vou deixar ele se apresentar e vocês conhecerem um pouquinho mais do meu convidado de hoje. Boa noite, meu nome é James Augusto, sou ortopedista, especialista na área infantil, tornozelo e pé de adulto. A minha formação foi feita na área acadêmica, na Faculdade de Medicina de Itajubá, sul de Minas Gerais. Realizei especialização também na área de clínica médica, UTI em São Paulo. Desde 2014 atuo na área de ortopedia e traumatologia em Marília. E aí, é muita experiência, tem muita experiência em caso clínico para compartilhar com a gente. E dentro desses encontros que a vida nos traz, em muitos momentos eu, como fisioterapeuta, como esteticista, recorri à ajuda, ao conselho e também a saber qual seria a conduta adequada que nós da estética podemos ter com o nosso paciente mediante a aprovação de quem? De um profissional ortopedista, um médico renomado, que com certeza vai saber nos orientar quando pensamos num tratamento completo. Então, como eu vinha dizendo, em vários momentos eu precisei de uma assessoria, de um socorro do Dr. James. Mas como? O que tem a ver uma coisa com a outra? Bom, em todos os momentos da vida, desde a infância até ao envelhecer, o nosso corpo envelhece como um todo. E a gente pode ter fraturas em qualquer momento da vida, certo? Inclusive estou neste momento, não? Isso. E a gente precisa dar o auxílio de quem? De um ortopedista. Então, vamos falar um pouquinho de como é um pós de um trauma, como é uma cirurgia, qual é o tipo de anestesia adequada. Conta pra gente um pouquinho mais dessa rotina quando a gente pensa numa cirurgia ou dessa rotina do consultório pra gente entender e tirar dúvidas na onde nós, profissionais da área da estética, podemos atuar e integrar no seu trabalho, favorecendo os resultados. Hoje em dia, as fraturas elas são tratadas de uma maneira diferente de como era antigamente. Muitas vezes era somente feitas e realizadas imobilizações. Dos últimos anos para cá, as técnicas avançaram bastante e cirurgias, até mesmo em crianças, estão sendo prioridades em vez de tratamentos conservadores. Eu, como atuo ainda na área infantil, as fraturas, de certa forma, para a gente, quando menos é mais, ou seja, conservadoramente a gente consegue imobilizações, tá? Ou com órteses gessadas ou órteses sintéticas, tá? E é onde poderia estar entrando a parte de estética. Em criança já é um pouco mais difícil, né? Como a criança tem mobilidade muito maior do que um adulto, de certa forma ela tem uma locomoção e muito menos retenção de líquidos. Criança, dificilmente você consegue deixar ela parada, tá? Em relação ao paciente adulto, antigamente você tratava somente uma parte clínica, tá com uma fratura no fêmur, uma fratura no pé, no tornozelo, você simplesmente faria o quê? Imobilizaria ou, posteriormente, faria cirurgia e não dava tanto segmento. Hoje, você precisa de uma equipe multidisciplinar para você fazer um tratamento, não somente a parte estética. Tá? Muita gente associa, no caso, a drenagem linfática, que hoje é um dos temas da aula, a estética, beleza, não só. Ela alivia muito quadros de dores também, retenções de líquido, e não somente em fraturas, em torces de tornozelo, lesões musculares, né, o qual ocorre o extravasamento no sistema linfático, e é onde a Ana entra nessa parte de fazer a parte da drenagem. Não só isso, hoje também, a gente conta na estética e na fisioterapia com aparelhos como ultrassom, infravermelho, aparelhos que promovem analgesia, eles agem também como anti-inflamatório. Então, eles são recursos que podem nos ajudar, muitas vezes, a evitar algumas medicações.
Claro que tem medicações que são inevitáveis, como a parte de antibiótico, de anti-inflamatório, quando a gente pensa no momento agudo. Mas se o paciente persiste na dor, talvez se a gente conseguir, com nossos tratamentos, melhorar o retorno venoso, conseguir ajudar. Pensa que o coração bombeia sangue para o corpo todo. E o retorno venoso tem a obrigação de devolver esse líquido, que é o mesmo líquido que é bombeado por um todo. Se a gente consegue auxiliar, eu sempre brinco. Quando eu penso na drenagem linfática, eu penso que aqui o paciente passou por uma cirurgia, ele está cheio de líquido, é demasiado após uma anestesia. Aí eu falo para o meu paciente, então quando a gente pensa na drenagem linfática, o que eu vou fazer? Aquele extravasamento de líquido que aconteceu é como se fosse uma cozinha com uma poça de água. Eu vou pegar um rodo e vou levar até o ralo, né? A parte binal que a gente costuma chamar. Então, muito mais rápido a gente consegue fazer com que esse corpo reabsorva essas toxinas, muitas vezes também pela anestesia, muitas vezes pelo trauma. Em muitos momentos, numa cirurgia plástica, numa cirurgia ortopédica, vascular, essa é a nossa função. Claro que quando a gente fala de algumas cirurgias específicas e de criança, as condutas são outras. E também a orientação, se for repouso absoluto e que não deva mexer, também é o profissional. O médico dá o diagnóstico médico, é só ele que dá o diagnóstico. E nós temos a obrigação de dar o diagnóstico estético, fisioterapêutico, mas como? A partir do diagnóstico que o médico traçou. Nós não vamos prescrever medicamento. Nós vamos auxiliar e seguir à risca aquele diagnóstico e montar o nosso protocolo mediante uma conversa. Pelo menos os profissionais éticos, assim como eu conheço o James há muito tempo, ele está sempre aberto a conversar, está sempre aberto a entender, a mandar bastante artigo para fazer ele entender um pouquinho mais sobre cada determinado assunto que a gente coloca em questão. Então ele está sempre pronto para ouvir o profissional. Então você é da área da estética e começou a atuar com drenagem, começou a atuar numa reabilitação, você precisa ter contato com esse médico que está tratando o paciente e entender um pouquinho mais do diagnóstico, do que está sendo feito, qual é o tempo de reabilitação. Saber as contraindicações, as indicações e as orientações que o médico tem a passar. Cada dia mais integrando uma equipe multidisciplinar, mais podemos oferecer saúde para o nosso paciente. A gente fala que estética não é só emagrecimento, não é só perder peso. A estética está vinculada à saúde, está vinculado a cada dia mais integrado. Então a gente é profissional da área da saúde. Em primeiro lugar, a gente se preocupa com bem-estar, com qualidade de vida. E aí, se isso não atrapalhar, conseguirmos ainda promover um tratamento estético, melhor ainda, né, doutor? Hoje em dia ainda tem são muitos colegas que são relutantes no tratamento, principalmente da estética. Lá atrás era um tratamento que tinha um custo muito elevado e muitas vezes associado a menos a beleza. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente tem atuado muito na área principalmente da dor, né? O problema da estética é a pessoa por si só querer fazer as coisas baseado no que o paciente ou o cidadão procura. Não. Tem que ter indicação. Se você for fazer a drenagem linfática num período que não é para ser feito, pode acarretar até agravo à saúde do paciente. E isso não é o que a gente quer. Geralmente, não sei se a Ana há de concordar, geralmente a gente sempre indica a partir do 5º, 7º dia para frente, dependendo da área onde for atuar. O principal ponto da drenagem, você não pode, de certa forma, piorar. Por exemplo, ele fez uma cirurgia no qual ele fez uma síntese no fêmur proximal. O paciente precisa de uma mobilização, porém, se ele tiver um histórico de agravo de soltar êmbolos, trombose, você fazer a drenagem linfática, você pode estar, de certa forma, propiciando a soltura desses êmbolos, dependendo da região que for feita. Então, fazendo um protocolo, a gente sempre tem como orientação, principalmente, medicações que, no caso, são anticoagulantes, por um certo período, dependendo de cirurgias de grande porte, pode chegar a 14, 21, estendendo-se até a 30 dias. E nesse período, alguns procedimentos da drenagem podem ser feitos, outros não. Algumas partes, regiões do corpo podem serem feitas, né? E não só em fraturas, né? Na verdade, você pode ter lesões musculares que você vai estar fazendo isso. Existem exames que você também pode estar fazendo para te guiar, que não sei se a gente tem uma certa experiência na linfoscintilografia, tá? É um exame que é pouco conhecido e muito útil na área. Tá? Então, às vezes, você fazendo o curso de estética, você tem uma visão que, de certa forma, você pode aprofundar ela muito mais. E hoje é muito mais comum você estar associando a área da saúde do que somente a área da beleza. É exatamente isso. É uma proposta que eu fiz para o Dr. James, por ser um profissional extremamente ético, como vocês podem ver, e sempre aberto a se integrar, a conversar com outras áreas,
Antes a gente tinha o profissional médico como alguém muito distante da realidade da equipe multidisciplinar. O médico às vezes não conversava, mandava aquele papelzinho pronto, fazer isso. Eu queria morrer, gente. Chegava a fazer 10 sessões de tal coisa. Peraí, vamos ligar, deixa eu mostrar meus argumentos, mostrar para que eu estudei. E nós chegamos a um acordo do tratamento. Claro, eu vou sempre respeitar e ter essa conversa. Se o meu paciente tem uma propensão a ter uma trombose, vamos pensar assim, a gente tem um êmbolo. Se a gente for drenado, ele só tem 3 caminhos. Coração, pulmão e cabeça. Um AVC, coração morre na hora, pulmão, embolia pulmonar. Se você for andar nesse a gente tá falando assim, que é para assustar mesmo. E se meu profissional diz que não pode, que é esse risco, você vai se arriscar? Você tem respaldo? A gente não tem respaldo para dar para esse paciente. Por isso é sempre importante essa conversa junto com um profissional que vai saber te orientar se a conduta está certa, se é o momento. Eu sempre vou perguntar para o profissional se é o momento certo. Numa cirurgia plástica, muitas vezes 24 horas após a gente já começa a drenar e reabilitar esse sistema linfático. Numa cirurgia ortopédica é totalmente diferente. Você precisa conhecer o histórico do seu paciente, fazer a anamnese, conhecer o histórico médico, fazer que ele preencha a próprio punho uma ficha com todo esse histórico. Isso é um documento que te garante que ele assinou, que ele não tem. E mesmo assim você vai ligar para o médico, vai pedir o contato. O médico ético, o médico bom, o médico que está aberto a conversar com uma equipe multidisciplinar vai te orientar. Porque a gente visa o quê? Sempre o nosso paciente, o melhor para ele. E o melhor para ele é ter uma equipe integrada. E é isso que aqui na clínica, que é isso na faculdade, é isso que no meu mestrado a gente sempre estudou. Meu mestrado é na área multidisciplinar que a gente tem na universidade. Isso me fez cada vez mais conhecer pessoas e entender a importância de me integrar e de respeitar a área de cada um. Eu só faço aquilo que eu tenho respaldo para fazer. E eu acredito que quem está aqui assistindo, na hora 10, à noite, acompanhando a nossa conversa, acompanhando esse momento, está aqui para aprender, está aqui porque tem vontade. Se você está fazendo uma universidade, está fazendo um curso, é porque você quer ser o melhor para o seu paciente. Então, se a gente quer ser o melhor, não é fazer a qualquer custo para ganhar dinheiro. A gente vai fazer para ter o quê? Unir a ciência, a multidisciplinaridade, não só isso. O amor, eu sempre brincava quando eu estava na faculdade que eu amava pediatria. E tem um coordenador do curso de fisioterapia, vou até falar, o Mauro Aldi, um dos melhores professores que eu tive, não só professor como ser humano, que eu falava assim, eu amo pediatria, não adianta você amar e falar que vai fazer, você tem que ser competente. Eu falava, mas eu sou uma ótima aluna ali. Ser uma ótima aluna, ser boa, 2 meses de estágio não te faz competente. Você vai ter que ficar 1 ano numa PAI, em algum lugar, fazer um treinamento, isso sim vai te fazer competente. Você vai conseguir? E eu já seguia na área da estética. Então ele sempre me ensinou que amor não te faz competente. Mas também só competência sem amor e respeito pelo próximo não te faz um bom profissional. Então cada dia mais eu tento integrar profissionais, o respeito e pensando sempre em unir ciência com experiência clínica. E cada dia mais conheço pessoas que eu quero perto de mim, perto da minha vida, que têm pensamentos como os meus. E com certeza o Dr. James é uma das melhores pessoas que eu conheço como ser humano, como profissional, como pessoa. Tanto que ele está aqui hoje, num dia corrido, acabou de sair do hospital, já vai voltar de novo para poder trazer um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais da visão dele como médico e o olhar que ele tem para nós, da estética, o que ele pensa. E o preconceito, eu acho que é um dos maiores motivos que, assim, os próprios fisioterapeutas têm um certo preconceito, dependendo do profissional que faz a parte de estética, por ele achar que aquilo ali está competindo com ele, e erroneamente, é uma coisa que vem agregar. Como nutricionista que atua na área da alimentação, entendeu? Tem o próprio fisioterapeuta que vai fazer, não vou dizer para vocês se apenas drenagem linfática ou numa reabilitação de tornozelo vai ser eficaz, não. Mas ela vai agregar, entendeu? Então o fisioterapeuta que se aprofundar na área, eu acho que ele tem tudo a ganhar. E não tem problema nenhum estar intercedendo um na área do outro e trocando informações. O que eu acho que acontece, infelizmente, na nossa cidade, especificamente em outras áreas, é a pessoa sempre criticar o próximo sem, ao menos, conhecer o trabalho dele. E a estética tem essa visão que eu mesmo, no passado, também tive um pouco de relutância em entender. E a Ana foi um dos motivos que me fez compreender. Vou dizer que vou tratar todos os meus pacientes com drenagem linfática? Estaria mentindo para vocês, isso aí é um absurdo. Tem indicações individuais e a própria Ana vai ter protocolo individualizado para cada tipo de paciente.
Como vai chegar pacientes que eu já sei que ela já fez, que ela não indicou. Não tinha indicação, não vai ser feito para aquele motivo. Pode ser feito para outras razões? Sim, mas não para aquele motivo que a qual a pessoa procurou. E essa individualização é o que eu acho que faz a diferença no que vocês propõem e o que vocês querem ser no futuro de vocês. Entendeu? Vocês podem optar por ser um no meio de todo ou ser aquele um que vai se destacar. Não existe uma receita de bolo pronto, você chega aqui e o protocolo está pronto. Já aconteceu de muitas vezes o seu próprio avô, que estava com linfedema no braço, que eu fui fazer a drenagem. A visão era uma. Era reabilitar aquele sistema linfático, né? Após um tratamento com quimioterapia. Já aconteceu também de muitas vezes você ter passado por um pós-operatório e ter dor. Já aconteceu de pacientes que estavam inchados e veio indicado por outro momento. Pós-operatório, então veio diversas patologias diferentes, idades diferentes, pessoas diferentes, procurar um tratamento estético, onde eu ganhei o respeito do profissional, como eu tenho dele, essa admiração e respeito, e consegui ganhar como? Sabendo do que eu estava falando, entendendo. Gente, a gente que é profissional da área da saúde, da área da estética, precisa entender fisiologia, precisa entender anatomia. Toda vez que a gente vai conversar e pega no meu pé, qual que é o músculo, qual que é não sei o quê, você já leu esse artigo, faz isso. Porque ele precisa sentir confiança que ele está colocando o paciente dele, o trabalho dele é todo o trabalho. Imagine quanto tempo você fica numa cirurgia, um colete de chumbo nas costas, cuida desse paciente muitas vezes. O quanto sofrido para você é todo esse processo de reabilitação. Chegar aqui, eu vou fazer um bambu na perna de um paciente que está numa reabilitação. E falando em bambu, hoje eu acho que é o padrão ouro, né? Do linfedema, do tratamento da drenagem, é o padrão ouro, é o bambu, né? Hoje o bambu é para modeladora que a gente usa. A gente pensa em modeladora e uma liberação também. Paciente que tem muita dor também, que deve ser uma queixa frequente que você tem. Então, alguns artigos que eu li, acho que tem até não sei se um protocolo do pessoal de Rio Pedro, da Godoy, não sei se você chegou a ver. O Dr. Godoy é maravilhoso. Então, eles usam bambu não somente na parte de estética. Eles usam também para drenagem linfática. Aqui eu acabo atuando muito na linfoterapia, na parte manual, mas o bambu também é utilizado para drenagem. Aqui eu uso muito como recurso de modelador e dor, mas eu gosto muito de fazer com a mão. Na verdade, a gente tem 4 grandes mestres e vocês vão conseguir acompanhar eu no curso do Ledu, que a gente vai trazer para os alunos um pouquinho desse curso, uma palestra super importante, que é o pai da drenagem linfática, diretamente de Bruxelas. É um pouquinho mais sobre drenagem linfática. Porém, a gente tem um mestre brasileiro, que é o Godoy. Foi ele que instituiu e criou a drenagem linfática com creme. Ele é brasileiro, ele é relativamente jovem, ele atua, ele é médico vascular. E ele atua em Ribeirão. E quem tiver a oportunidade de estar fazendo curso com ele, trabalho, ele tem muitas publicações. E ele é o nosso pai da drenagem linfática hoje no Brasil. Um grande mestre, eu leio muito ele. E a técnica que eu uso hoje dentro da minha clínica é Godoy. Porque é a única que é com creme. Porque muitas vezes, se você fazer a drenagem só de bombeamento, sem creme, para o ambiente cirúrgico, né, um pós-operatório, o paciente muitas vezes até espera dessa forma. Mas um paciente que tem uma rotina de 2, 3 vezes por semana, ele espera aquela hidratação, que você consiga ter mais deslocamento de tecido. E hoje a massagem não quebra gordura. Então a gente tem os cremes que promovem o quê? Com os seus danos ativos, uma permeabilização através dos poros que ajuda na celulite, que ajuda na oxigenação do tecido, ajuda a quebrar gordura, porque com a mãe é humanamente impossível. Se alguém falar, tem massagem que quebra gordura, é mentira, né? Eu posso quebrar você, mas a gordura não vai quebrar, não. Eu falar que é prazeroso não é, porém o resultado é bom, né? Eu já fui... Também não é ruim, vai. Eu já fui vítima desse bambu. Num momento de um tratamento estético que a gente se propôs, que ele estava no momento que eu fiz um tratamento de inflamação, ele tá me queimando aqui, ele tem um sentimento de vingança por mim, gente. Porque além de meu médico, ele é meu paciente. E a esposa dele, minha paciente, há 14 anos. Só que agora quem tá com uma fratura sou eu. Ele rezava por esse momento, ele falava que eu ia quebrar alguma coisa e eu ia cair na mão dele. E ele apertou a minha perna. Só que ele ainda cai na minha mão de novo, porque comer é fácil, né? É só começar. Esse momento vai chegar, quem sabe daqui a pouco a gente vai gravar um pouquinho do pós-crio, da drenagem linfática, do bambu, da tortura com o Dr. James. Eu acho que é uma palestra interessante. Interessante. Como paciente, hein, gente? Cortesia a gente nunca recusa, é uma coisa muito interessante.
A gente acaba brincando, mas é isso. É quando o médico, você ganha o respeito do médico que ele vira seu paciente, quando a gente ganha admiração, a gente também ganha admiração e respeito pelo profissional que nos respeita e vira paciente, indica paciente, fica essa troca que faz com que quem sai em benefício de tudo isso é sempre o paciente. Sempre. Eu falo que a única receita que tem dentro da minha clínica é o cliente, acredito que na sua também. Não tem outra forma de ter receita a não ser o cliente. Então vamos fazer bem feito, porque a minha meta é minha primeira cliente ser minha cliente pro resto da vida. Porque é isso que eu resolvi fazer pra minha vida toda por amor. Na verdade, precisa entender o que o paciente procura primeiramente, né? O que eu vejo que muitos pacientes que me procuram, às vezes, ou uma segunda opinião, ou até mesmo perdidos, né? Não sabem para onde vão, é o porquê que ele está indo lá, o que ele pode esperar do tratamento. Se eu indico, não, eu acho que você deveria fazer um tratamento, a parte de drenagem linfática, por que eu estou indicando? Qual é o benefício que ele vai ter? Tem outras opções, propriamente na área da fisioterapia, e muitas vezes eles não entendem que às vezes o protocolo é segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E isso, para muita gente, é difícil disponibilizar tempo. Então a Ana às vezes fala, James, o teu cliente só pode fazer 2 vezes, então eu vou adaptar o tratamento a ele. E essa adaptação, muitas pessoas têm muita dificuldade. Então é o estudo, né, do paciente caso a caso que vai fazer a sua diferença e a sua adesão daquele paciente. E hoje eu brinco cada vez mais. Ou você investe em saúde ou você tem que cuidar da doença. Então, em muitos momentos eu tive que indicar pacientes que veio aqui com dor para fazer alguma coisa no joelho, uma massagem no joelho para melhorar a dor. Era caso de infiltração. Então é hora de procurar um ortopedista. Nós temos que o quê? Saber até onde a nossa área atende. Indique. Não se proponha a fazer aquilo que você não vai entregar resultado. Não minta. O paciente não volta. Não engane nunca. Conheça profissionais que você tem admiração, respeito e sabe da qualidade. E indique seu paciente. Você vai ganhá-lo para sempre quando você é verdadeiro. Então, quando a gente pensa nessa jornada da estética, a gente quer profissionais de áreas diferentes, integrando de forma multidisciplinar para mostrar que nós podemos ter uma conversa e trabalhamos juntos, dividimos pacientes, ambos vão indicar um para o outro, de uma forma que sempre integre, pensando em quem? Só em você, paciente. Então, quem está aí do outro lado assistindo hoje, se é paciente, está precisando passar por um ortopedista, ou se você é futuro esteticista, está querendo entender um pouquinho mais, está querendo resolver o mundo com a massagem, entenda, a gente precisa do outro, ninguém faz nada sozinho. Mas que isso também, eu acredito que uma procura muito grande que deve ter no consultório de ortopedia, que eu tenho na clínica, é a queixa principal do mundo, é a dor. A dor não tem como, né? Dependendo da onde o paciente tem a dor, o tratamento muda, né? A meu foco, apesar de ser minha especialização em infantil, tornozelo e pé de adulto, a maior queixa de pronto-socorro ou até mesmo de consultório de qualquer ortopedista é dor lombar, dor na coluna. E quando você vai ver o que o paciente fez para chegar naquele ponto, nada. Faz uma atividade física? Não faz. É sedentário, não se alimenta. E muitas vezes ele quer que você faça assim, passe um remedinho mágico, uma fórmula mágica para resolver, e não existe. E quando você propõe um tratamento multidisciplinar, muitos não voltam, vão para outro colega, e aí onde existem alternativas que assim, não vai estar tratando. Eu brinco que é como se tivesse um copo d'água, tem um furo no copo. Você fica colocando a água no copo, você nunca vai encher, enquanto você não resolver o problema do paciente, que é diagnosticar e, consequentemente, tratar. Só tem um jeito de tratar, é você, primeiramente, tentar excluir todas as causas que geram a dor e a fundo. É um problema na coluna lombar? Vamos tratar. Não é um caso cirúrgico, é um caso conservador. Fisioterapia, hidroterapia, a própria drenagem, a acupuntura, várias outras técnicas que podem agregar. Nutricionista, psicólogo, porque o gordinho em si não é gordo somente no estômago, é na cabeça. Ele se olha no espelho, se acha feio, entendeu? Então ele já começa cada vez mais, ele mesmo entrando numa depressão e não sai. Então a partir do momento que ele começa a enxergar que existem coisas que ele pode fazer, que pode agregar, que pode somar, que vai melhorar a qualidade de vida dele. Existem pacientes meus que são, de certa forma, pacientes que você olha e você não dá nada para ele, que se ele for, ele corre maratona. Faz São Silvestre. Por quê? Porque ele se preparou para aquilo. Ele tem um biotipo, tem uma estrutura, mas ele se preparou. E é onde ele faz vários tratamentos adjuvantes. Desde a drenagem linfática, fisioterapia, hidroterapia, até a parte da natação, exercícios, a parte de exercícios, principalmente numa academia, fundamental, com um bom instrutor.
Não adianta nada você ir na academia que te deixam largado lá dentro. E em Marília existem academias com instrutores fantásticos, muito bons. Não só Marília, como no Brasil todo, porque hoje a gente está aqui falando para o Brasil todo. São 40 polos que hoje a Unimar conta. Então, a gente tem o polo em Marília, que é o que eu sou professora física, mas também a gente grava a aula e vai para todos esses polos. Então, hoje a gente está falando para 40 polos aqui para todo o estado. Então, também em Marília conhecer a gente. E daqui a pouco, então, a gente vai ter um momento que, com certeza, a gente vai fazer uma jornada, vai fazer um congresso aqui, para que vocês possam conhecer a sede da universidade de vocês. Então, a gente está pensando hoje, o EAD permitiu muito isso pra gente, né? A gente está aqui conversando e consegue atingir o Brasil todo aí, todos os nossos alunos. E ano passado a gente formou 400 alunos na turma da estética, nossa primeira turma, e esse ano a gente está com uma turma bem grande. Não só os alunos, como temos outros convidados também, amigos, pessoas que estão interessadas em saber um pouquinho mais, porque quem não tem dor? Quem não precisa de uma massagem? Quem não merece? Quem não precisa de um ortopedista num momento ou em outro da vida? Eu achava que eu não ia cair na mão dele tão cedo, mas eu caí. Ela esqueceu, mas caiu. Uma hora o tombo vem, e se não vem pela perna, pela fratura, vem por uma dor, vem por uma hérnia, ou vem por uma tensão. Pontos engatilhos também a gente faz muito por tensão. Quem não tem uma vida estressante, o tanto de coisas que a gente faz hoje? Então talvez o ortopedista vai falar é muscular, vai chegar na nossa clínica, a gente tem inúmeras coisas que pode trabalhar. Aparelho respirador, a gente tem a ventosa, hoje tem muita, a gente vê muito hoje por causa dos atletas, né? Olimpíadas, também no futebol, a bandagem também ajuda bastante, é um tratamento integrativo. Não existe vir aqui por uma bandagem e fazer uma ventosa, existe um tratamento completo, onde você vai fazer uma anamnese, vai avaliar teu paciente, vai entender a queixa principal, vai ter um diagnóstico médico após todos os exames e tudo que passou, e a gente vai conseguir criar o nosso próprio diagnóstico estético e prescrever um plano de tratamento, onde a gente pode ligar para o ortopedista e perguntar, tudo bem se eu seguir assim? E a gente vai conseguir caminhar junto e ter uma evolução para o nosso paciente. E a gente que está do outro lado, né, que a gente vê o resultado, é nítido quando um paciente trata com um tipo de profissional e com outro tipo de profissional. Então, não existe você falar que você sabe fazer ventosa, drenagem linfática, qualquer outra técnica, se você não pôr a mão no paciente. Entendeu? Você tem que ler muito, ter bons professores e fazer. Não existe você fazer, eu fiz um curso de sexta, sábado e domingo e sou um especialista. Isso não existe. Né, doutora Ana? E eu vou até falando nisso, eu vou aproveitar aqui, gente, e vou pegar alguns livrinhos, que eu vou até depois indicar para vocês, vou pedir para disponibilizar a plataforma Dicas, ou tem, deixa eu sentar aqui, eu tô com a perna quebrada, sabe, gente? Ele tá de olho em mim. Ontem eu estava até dando aula aqui no Polo de Marília e me pediram algumas indicações de livros. Não pense só em livro de massagem, livro de estética. Esteticista não é só massagem, é muito mais. Você integra a saúde. Nós podemos conversar com um endocrinologista, a gente pode conversar com o ortopedista, a gente pode conversar com o nutrólogo, com o nutricionista, com o psicólogo. Imagine se você consegue se olhar no espelho e se gostar. Isso pode melhorar até dores. Porque quando você se olha no espelho e tem uma dor que você não se vê, ou põe uma roupa e não consegue se sentir bem, sua autoestima baixa. E quando você abaixa a autoestima, você se fecha. A gente já tem um padrão hipercifótico e acaba ficando um pouco mais fechado ainda. E isso acarreta dores. Então, às vezes, tudo isso é dor. Eu sempre tenho que entender a dor do meu paciente. Às vezes não é uma dor física, às vezes é uma dor emocional. É psicossomática, né? A gente costuma usar esse termo muito na medicina. São poucos médicos ainda que entendem muito desse contexto geral. Muitas vezes o paciente chega com um tipo de dor e quando você vai ver, aquela dor é simplesmente o reflexo de um problema muito maior. E o grande erro nosso é de, às vezes, você não dar o caminho e indicar para ele que ele precisa procurar uma ajuda maior. Então, às vezes, como o próprio doutor disse, ele consegue. É difícil, tem muitos profissionais que são muito engessados, jamais vai ter essa conversa comigo. Vai falar, tome esse remédio, Chalsa. Hoje em dia tem de tudo, gente. E quando a gente tem a oportunidade de ter um profissional que consegue ver além, que consegue entender a dor do paciente, que consegue se integrar, a gente tem tudo. Então, junto com o Dr. James, a gente consegue promover muito bem-estar para o nosso paciente. Como ele sempre diz, aqui eu tenho provas de função muscular, o que eu tenho que saber? Origem, inserção de músculo, tá? Eletroterapia, que nós também trabalhamos. Isso daqui tem que estar na ponta da língua. Ou aqui, pode ter coisas que... Porque existem vários outros tipos de ultrassom, de TNS, de aparelho respirador.
Só que às vezes você é que nem carro. Às vezes você sabe dirigir um carro. Quando você vai pegar o outro, você não sabe como vai dirigir tão bem. Então você volta aqui, você pergunta, onde é a ré? O aparelho é igual. É uma máquina que te leva àquele lugar. Você só precisa entender como vai ligar, como vai mexer, que a programação pode ser diferente, mas a função sempre é a mesma, gente. Fundamentos de anatomia clínica. Você precisa entender sobre fisiologia, anatomia, todos os sistemas. Você tem que saber onde você está tocando. Porque às vezes o paciente vem com uma dor. Se você fizer um movimento errado, ele vai sair daqui com mais dor ainda. Você já deve ter presenciado muita coisa. Infelizmente. Nesse sentido. Então, atlas de anatomia nunca vai faltar na minha clínica. Por quê? Porque eu preciso conhecer o corpo do meu paciente. Afinal, eu escolhi fazer isso, eu tenho que fazer cada dia mais bem feito. Não tem como ser profissional da área da saúde e não saber anatomia e fisiologia. Se você não sabe, começa a estudar. E a gente esquece. E como esquece? Então é um estudo constante. O cérebro da gente ele tem que ser oxigenado todo dia, né? Então, assim, um dos motivos que assim, a gente brinca que na ortopedia, muitas vezes a gente tem um preconceito muito grande, mas assim, a leitura tem que ser diária, constante, cada caso é um caso. Eu posso fazer 10 tipos de cirurgias num paciente e fazer 10 procedimentos diferentes no mesmo tipo de fratura. Então, isso é uma coisa que, se você não conhece a anatomia, não tem como. É a mesma coisa de você treinar uma pessoa somente mecanicamente fazer aquilo, que é a linha de produção. Infelizmente, se sai alguma coisa fora do eixo, a pessoa se estabana, a pessoa dá um tilt. A gente lá na residência, a gente acontece muito isso. Então, assim, eu brinco com os residentes que qualquer um faz daquele jeitinho. O problema, a diferença do bom profissional é aquele que sabe sair da situação adversa. Entendeu? Você está fazendo uma coisa, infelizmente acontece um imprevisto, pensa, respira, começa desde o princípio novamente. E você vai ver que, de certa forma, você tendo conhecimento, você sabendo o que você está fazendo, aonde você está mexendo, quais são as estruturas, não tem como dar errado. O problema é você se dar a fazer aquilo que você não sabe, que é o que acontece muitas vezes na área da Ana. Muita gente se diz esteticista, se diz que faz drenagem linfática, que faz protocolo X, Y, Z, e na prática a única coisa que a pessoa quer é promoção e vender uma imagem que não é a dela. Então, assim, você, para aprender também, selecione melhor o que você quer aprender, com quem você quer aprender e como você quer aprender. Sempre pegando como referência pessoas que estão atualizadas e que tenham referências. Não adianta você pegar um livro e guardar esse livro embaixo da escada, pôr de apoio na cama. Use, utilize. Livro bom é o livro que está rasgado, é o livro que está bem usado. A geração que tem agora já é uma geração diferente, que vocês usam muito mais a tecnologia. Então, aproveitem e estudem bastante, entendeu? Leiam muito e não somente resumo, que infelizmente eu tenho isso por referência nos alunos que a gente tem. Muito resumo não ajuda, você tem que entender o contexto. Então, a dica que eu dou para vocês que estão no momento para estudar, que peguem gosto, porque depois que você termina e começa no mercado de trabalho, estudar se torna cada vez mais maçante e mais dificultoso. E quando que a gente para de estudar, que a gente fala que tá bom? Nunca. Porque a medicina, a fisioterapia, a estética, a saúde, ela tá sempre evoluindo. E tanto que a gente antes, a média de vida do brasileiro, não, a média de vida do ser humano aumentou muito. Várias doenças que antes as pessoas morriam, hoje são coisas simples e cada vez mais tem avançado. Por quê? Porque as pessoas continuam insistindo em estudar. Infelizmente no Brasil não é tão valorizada essa parte não tem esse incentivo para a ciência, como eu gostaria que tivesse para ter mais pessoas. Tem muita gente boa, mas não tem o incentivo que poderia ter para as pessoas que se dedicam a estudar mesmo, a buscar. Você viu a necessidade da vacina que a gente teve na pandemia, o quanto foi rápido, mas o quantas pessoas perderam a vida até que se criasse. Por quê? Porque às vezes não tem o investimento necessário que teria que ter na ciência. É que, na verdade, a maioria das instituições de hoje, elas estão, de certa forma, desmotivadas. Então, assim, quando você encontra uma instituição, como provavelmente a Unimar, que investiu na ANA, que acreditou e que está, de certa forma, promovendo sempre essas atualizações, você tem que dar valor. Então, assim, é uma coisa que hoje em dia é raro. Então, aproveitar as oportunidades. Então, assim, por exemplo, na pandemia, foram várias pessoas que começaram a fazer drenagem em pacientes na UTI e viram o resultado. Então, muitos... A Ana teve uma experiência pessoal, então ela tem isso no dia a dia. E que fez a diferença. Pode não ter feito a diferença para um, para outro, mas para a grande maioria fez e faz ainda.
Então, o próprio Covid-19 mostrou para a gente que a atualização, a constância, ela é generalizada. E ninguém jamais imaginaria usar um protocolo de drenagem linfática ou vários protocolos que foram usados em pacientes tratando um quadro viral. Então, funciona. Pacientes entubados, o protocolo que se usa no Einstein também, a gente usou aqui no hospital da Unimar. Graças ao incentivo que eu tive dentro da universidade, mesmo a universidade para mim é uma casa, eu tenho muita gratidão e eu sou formada na Universidade de Marília e fui incentivada, praticamente obrigada a fazer o mestrado, depois eu acabei me apaixonando, mas olha, foi duro de me enfiar lá, porque eu falava, imagina, eu sou da parte clínica, não vou fazer mestrado porque é para a parte acadêmica, eu nunca sonhei com isso. E de repente eu nunca pensei que me acrescentaria tanto na parte clínica, e hoje também peguei gosto pela parte acadêmica, tanto que a gente está aqui, mas eu nunca pensei que aprender um artigo, entender cada vez mais a importância de estudar, poderia fazer diferença. Eu nunca pensei que eu, como esteticista, ia estar fazendo uma drenagem linfática num paciente de reabilitação pós-Covid e conseguir ver a saturação dele subindo. É coincidência. Não, gente. Toda vez que a gente vai fazer drenagem em pacientes diferentes, a gente vê a melhora da saturação. Porque a massagem oxigena o tecido. Então, quando a gente oxigena o tecido, a gente consegue melhorar a saturação desse paciente. Pacientes diferentes e também pacientes da minha família. Como a minha avó ficou internada numa UTI e lá dentro eu fazia drenagem nela e a gente conseguia ver essa melhora. Massagem é saúde. Hoje a gente também tem na universidade um hospital de oncologia. Então, tem pacientes com linfedemas que a drenagem linfática vem em encaixe perfeito. Então, em várias áreas, nós vamos integrar. E ser valorizado e reconhecido por um profissional com tamanho diploma, com tamanho estudo, tamanho competência, seriedade, até braveza, porque ele é bravo, viu, gente? Ele é muito bravo. Ele é a melhor pessoa que eu conheço, mas ele não poupa de brigar com a gente. Ele me chama atenção, ele me faz estudar, ele me questiona, ele pergunta e me põe de repouso, porque ele realmente é um profissional completo, perfeito. E para ele se propor a estar aqui hoje com a gente é uma honra muito grande. Espero que vocês consigam aproveitar o máximo. Se tiverem dúvidas, pode trazer até mim. A gente vai conseguir levar para o doutor as dúvidas e tentar depois fazer. Eu abro no feed, a gente coloca também na plataforma de vocês respondendo essas dúvidas. O esteticista hoje pode sim atuar no hospital, pode sim atuar casado com um ortopedista. Quem sabe você tem uma sala que eu possa atender uma vez por semana lá futuramente e você também vem atender aqui. Você pode atuar junto com o cirurgião plástico, junto com a oncologia, junto com uma UTI. Sim, eu, esteticista, atuei numa UTI 4 meses, todos os dias, de domingo a domingo. Ficava 3 horas lá dentro durante a pandemia, numa UTI, reabilitando paciente pós-Covid com o que eu aprendi dentro da estética, com a corrente russa, que eu consegui, com tração pulmonar, mostrar que se ganha músculo e melhora o deslocamento diafragmático. Então, eu consegui mensurar por meio desses estudos que é possível. Então, você não pense que ser esteticista é fazer massagem apenas. Não estou desvalorizando a massagem, porque a massagem é meu carro-chefe. Mas não existe drenomodeladora. Existe modeladora, existe drenagem linfática, existe liberação eu acho que quando você consegue associar, é melhor. A associação é perfeita, mas entender o que o paciente precisa e o que é contraindicado é mais... Mas isso aí você só aprendeu por quê? Porque você estudou numa universidade. Essa é a diferença de você fazer um cursinho de final de semana ou fazer isso num meio em que não tem uma grande qualidade de excelência. E a própria universidade dela, que é a Unimar, ela proporciona tanto mestrado, doutorado, e isso não é fechado. Isso é para quem quiser, quem for aluno e tiver interesse. A própria Ana me passou que isso aí é o que eles querem e eles fazem totalmente gosto. Então, quem quer estudar, quem quer se aprofundar, eles dão acesso a tudo quanto é tipo de artigos do mundo inteiro. Então, não tem como você falar que você vai se especializar, vai fazer um mestrado e vai fazer um doutorado numa universidade como a Unimar e que você vai ser um profissional ruim. Então, não perca tempo fazendo isso em instituições que não têm credibilidade. E a credibilidade só vem de um jeito, com os profissionais que são formados e com o tempo. E o esforço próprio. Eu digo assim, que às vezes o diploma é muito importante. Mas nem sempre quem vai ter o melhor título, o melhor diploma, se não tiver a boa vontade, a ética e o dia a dia, porque você pode sair perfeito, uma bagagem maravilhosa, só que se você pegar essa bagagem e guardar, não vai aproveitar nunca. Você tem que aproveitar essa bagagem, continuar sempre se atualizando. Por exemplo, semana retrasada você estava onde, doutor? No congresso.
Em Santos. Não dá para parar de estudar nunca. Por mais que ele tenha o diploma, pode falar, ó, tô formado, tenho isso, tenho aquilo, sou membro da Sociedade de Ortopedia, pode ser o profissional mais completo que for. Ele sempre sabe que tem novidades e mais a aprender. Assim como eu também busco o curso, busquei o mestrado e tô pensando já no que eu vou fazer agora, sempre buscando mais para a gente poder integrar. Vocês hoje que estão dentro da nossa universidade aqui, da Universidade de Marília, tem toda essa opção. Hoje a gente tem 9 cursos da área da saúde de forma presencial, fora os cursos que a gente tem na parte híbrida, fora a pós-graduação, né, e também o mestrado. Então, oportunidade de você crescer aqui dentro não tem. E a porta fica sempre aberta, porque eu me formei há 8 anos na universidade, todo dia quase, estava aqui dentro. Aliás, pelo menos uma vez por semana eu ia tomar um cafezinho. E acabei inspirada pela professora Fernanda, que é a pró-reitora da universidade, a fazer o mestrado. A princípio eu me sentia assim, encurralada, com vergonha, será que vou dar conta, vou passar vergonha? Depois eu me inspirei, porque ela realmente inspira a educação, onde ela entra, ela vai arrastando, onde ela passa, se tiver 10, 11 ela leva para estudar. Acabei inspirada e apaixonada pela área e cada vez mais querendo ser uma profissional de respeito e que faz esse casamento perfeito, integrando as outras áreas da saúde e podendo ganhar o respeito de profissionais que eu sempre admirei muito e poder ter esse momento aqui com você é único para mim, sabendo de toda essa correria. Espero que haja muito mais conversas através das dúvidas que vão surgir e muitos mais pacientes em comuns que a gente possa ter e fazer a diferença na vida deles, porque o que a gente busca sempre, o que não é valorizado hoje, porque se você falar para o paciente se ele quer perder 10 quilos em um mês, ele quer. Mas isso não perde de saúde, você perde músculo. E a gente sabe que o músculo é muito importante. Agora, se a gente vai falar para ele que a gente vai fazer uma reabilitação ortopédica, ele às vezes não quer pagar para isso, mas para perder 10 quilos ele quer. Gente, até onde você vai abrir mão da sua saúde para uma aparência? Tudo é construído. Falar de metabolismo não é simples assim. Não engane seu paciente. Estude, se integre, tenha parceiros da área da saúde e cada vez mais busque excelência. Esse é o Dr. James. Agradeço mais uma vez por toda a parceria no trabalho e por estar aqui hoje no meio de uma rotina insana, dando esse momento para os nossos alunos e permitindo com que eles ganhem essa bagagem que não fique guardada, que daqui em diante vocês comecem a pesquisar, buscar e perguntar. Quem sabe daqui a pouco tá lá na universidade dando aula também, porque você fala bem mais devagar que eu, tem muito mais dicção. Eu acho que seria excelente ter o professor James com a gente. Obrigado, Ana. Tô esperando o cronograma da entrevista até agora, né? Porque ela falou, não, o que é o assunto? Não sabia, cheguei agora, fiquei sabendo do assunto. Na verdade, assim... A intimidade nessas horas, ela é um pouco prejudicial. Espero que vocês aproveitem, né? Eu já avisei assim, você pode dar dinheiro para a pessoa, intimidade jamais. Eu não tenho um cronograma de aula muito engessado, né? Quando a gente pensa no ortopedista, a gente pega 1000 assuntos e começa... Mas aonde que vai se integrar o profissional da estética? E aí, o que eu pensei? Falei, vamos fazer uma coisa menos engessada? Eu vou perguntando o que eu sei que eu tenho dúvida em sala de aula, o que eu sei que o meu paciente pergunta aqui, as minhas dúvidas também, porque eu também sou paciente, a minha dúvida como profissional, e eu sei o tanto que ele tem de conhecimento, o tanto que ele tem de bagagem e ética, e a gente faz uma coisa mais solta, onde a gente consegue se comunicar com o aluno que já está se formando, ou com um paciente que está ali curioso para saber, ou com um profissional formado que já está lá, ou com quem só está ingressando no curso agora, com uma linguagem um pouco mais informal, para que todos entendam, sabendo que tudo que eu perguntasse você ia saber responder, porque você é top. Não vou falar palavrão porque não tá no horário, gente. E é feio, né? Eu vou falar que ele é top, ele é maravilhoso, ele é incrível e mostra a humanidade, simplicidade dele de estar aqui nesse momento com a gente. E então, mais uma vez, eu tirei ele do cronograma da aula engessada e propus um bate-papo, porque eu acho que assim, cria um vínculo maior com os alunos, com quem está aí assistindo. Criam-se dúvidas, perguntas, e depois a gente faz ele responder. Combinado? Não, perfeito. Fica devendo essas perguntas pra gente? Não, pode mandar. Se tiver alguma dúvida, a gente souber, tiver como está disponibilizando. E se a gente não souber, a gente vai procurar, vai ler, para poder estar respondendo também. A nossa aula seria ao vivo, mas o doutor, mais uma vez, vai estar trabalhando, porque eu acho que ele só trabalha. Então a gente gravou algumas horinhas antes. Eu vou abrir e fechar a jornada, então eu vou estar atenta, anotando todas as dúvidas que surgiu. E vou imprimir e levar para a doutora e depois a gente faz um bate-papo, disponibiliza na plataforma
Tudo que eu tiver de dúvida, o que eu souber responder, maravilha. O que eu não souber, a gente vai levar até ele. Mas se você não é de Marília, conheça outros profissionais cada vez mais. Role, ranque tudo que você puder de bagagem desse profissional, porque isso nos faz melhor. Mais uma vez, muito obrigada, doutor. Eu que agradeço o convite, Ana. Um abraço, boa noite a todos. Boa noite a todos. Um abraço, a gente te espera com as dúvidas. E amanhã também vai ter um cronograma muito especial com uma convidada minha que vai falar um pouquinho mais de como ter organização, gestão e sucesso. Que ela não é só uma profissional qualificada, como também é minha mentora. E você sentiu diferença de mim? Então, aguardem. Quer ser um profissional de sucesso na área da estética ou no que você se dispor a fazer? Eu acho que as dicas de amanhã vai ser importantíssima. Hoje a gente mostrou a importância de estar integrado e dessa parte multidisciplinar. E amanhã a gente vai mostrar estratégias. Como eu sempre brinco com a Isabel, que é a nossa profissional que vai estar aqui amanhã, a gente não planeja fracassar, mas a gente fracassa porque não planeja. Isso me acontecia muito e falava, nossa, não deu certo. Mas eu não planejei. Então, a partir de agora, aliás, eu me planejo. E você? Está se planejando? Você quer chegar lá, mas quer chegar como? Qual é o caminho? A Isabel vai falar um pouquinho amanhã para vocês. Eu aguardo. Muito obrigada, Dr. James. Você já sai daqui com uma missão para esclarecer dúvidas. Quem sabe para ser nosso professor em breve da universidade. Será um prazer. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau.